Olá, produtor, produtora rural. Recentemente trouxe para vocês um vídeo no qual tratei da imunidade da obrigação relativa ao pagamento do ICMS quando o produto da sua atividade rural é destinado à exportação, inclusive quando você faz essa exportação ou quando você vende para uma empresa que exporta, ou seja, quando você faz a exportação via terceiros ou quando você vende para uma comercial exportadora ou para uma trade company que irá destinar esse produto adquirido junto a você para a exportação. Nesses casos, esteja você exportando diretamente, ou seja, realizando você mesmo a operação para o comércio, para o comprador que se encontre no exterior, ou esteja você alienando para uma empresa brasileira que irá fazer a comercialização dessa produção ao exterior. Em ambos os casos, você não está sujeito a realizar o pagamento do ICMS, pois essa operação ela é imune à incidência do ICMS, por determinação da Constituição Federal. Hoje nós vamos tratar do mesmo tema, porém com relação à obrigação do Fundo Rural. Muito se discutiu isso já no Brasil, tá? O fisco, a Receita Federal entendia, por muito tempo desenvolveu o entendimento de que apenas estaria isenta da obrigação, imune da obrigação do Fundo Rural, aquela exportação feita diretamente pelo produtor rural ao comprador internacional, mas depois de muita discussão, de muito embate, se chegou à conclusão, por uma decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em um recurso com efeito repetitivo, ou seja, em um recurso cuja decisão vale para todo e qualquer processo que esteja em curso no Brasil. Então, o Supremo decidiu e essa decisão vale para todos os casos semelhantes. E quando o produtor rural exportar a sua produção, seja de forma direta, seja através de uma comercial exportadora ou de uma trade company, esta operação não enseja na obrigação do pagamento da contribuição inerente ao fundo rural. Tá? Então, caso você produza qualquer cultura, vamos lá, soja, milho, café, etc., e venda essa sua produção para uma empresa classificada como comercial exportadora ou como uma trade company que irá exportar a produção comprada de você, ainda que você sequer tenha conhecimento de quem é o comprador final no exterior, esta operação não enseja na sua obrigação de recolher à Receita Federal a contribuição inerente ao Fundo Rural. Então, você deve ficar muito atento a isso, porque ninguém da Receita Federal vai informar a você de que, nesse caso específico, você não tem que efetuar o pagamento da contribuição. Então, não é incomum que um contador, sem saber que uma determinada comercialização por você realizada será destinada ao exterior, será destinada à exportação, ele lance como uma obrigação a ser paga essa contribuição do Fundo Rural. Tá? E você, caso não conheça, não tenha a expertise necessária para identificar que nessa operação você não estaria obrigado a pagar, recolher a contribuição do Fundo Rural, você também vai acabar efetuando um pagamento que não é necessário, que é indevido. Tá? E isso é muito fácil de ser identificado quando a gente está falando de um grande produtor rural que tem uma estrutura de profissionais ali, de contabilidade, da área jurídica, capacitados para identificar essa imunidade. Tá? Mas quando a gente fala de médio e principalmente de pequenos produtores rurais, que muitas vezes comercializam a sua produção para uma trading, sabendo, supondo que a sua produção, ao ser vendida para essa trading company, será comercializada ao exterior, né, mas não tendo conhecimento de quem é o comprador e muito menos em que momento essa exportação vai se dar,
acaba lançando isso como uma operação interna, uma transação nacional, né? Mas, apesar de ser uma transação nacional, ela se configura como uma exportação de maneira indireta. E por ser uma exportação, ainda que de maneira indireta, ela afasta a obrigação de recolhimento da contribuição inerente ao Fundo Rural. E tudo isso se dá, para que você entenda, se dá porque a Constituição Federal, ao prever a imunidade das exportações quanto às obrigações tributárias, ela o faz por priorizar o comércio exterior da produção nacional. Pois, se a gente onera a produção local com os tributos que incidem aqui internamente, esta nossa produção local acaba perdendo espaço na competitividade internacional. Então, o objetivo aí é não beneficiar o produtor, mas beneficiar o país através do ingresso de divisas internacionais mediante a atividade da exportação. Tá? E isso vem demonstrando plena eficácia, porque anualmente a gente vê a balança comercial do Brasil com um resultado positivo, justamente em razão das exportações da produção rural. Tá? Então, você fica atento, pois, ainda que você não faça a transação internacional de forma direta, ainda que você não saiba quem está comprando o seu produto que você alienou para uma comercial exportadora ou uma trading company, você está sim participando de uma transação internacional por meio indireto. E, portanto, essa operação é imune à obrigação tributária, seja o ICMS, seja o FUNRAL, seja o PIS, o COFINS, etc. Tá? Então, fique atento e caso você se veja na situação de disso já ter ocorrido com você e você ter recolhido todos os tributos, saiba que você pode pleitear a restituição desses valores, desde que esses pagamentos não tenham ocorrido há mais de 5 anos. Tá? Escreve aqui nos comentários se você se encontra nessa situação, se você já sabia do assunto ou se você não tinha conhecimento do tema. Vou ficar muito feliz com a sua participação, com a sua interação aqui nesse nosso espaço. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado na defesa do produtor rural e no planejamento tributário voltado à atividade no campo.